Olá, pessoal, tudo bom? É muito bom tê-los por aqui e vamos dar continuidade no nosso curso de gestão comercial no varejo físico e digital. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, vamos lá. Quais são os objetivos do curso de gestão comercial, né? Básico, formar uma equipe comercial de alta performance. Todos esses objetivos, agora eu vou abrir em slides e eu vou detalhar para vocês, ok? Desenvolver o líder, a liderança, que é você. Foco em treinamentos e resultados. Fundamental, é a base da gestão comercial. Atingir metas comerciais factíveis. Isso é tão importante que eu resolvi trazer como um objetivo. Sistematizar o controle do processo e compor o plano de meritocracia. Vamos lá? Então, o que que é e como que se faz para formar uma equipe de alta performance? Eu estou colocando aqui tudo que eu acredito, que eu pratiquei, que eu estudei, que eu li, tá? Isso tudo é possível de ser questionado e isso é muito importante. A gente quer saber a opinião de vocês. Caso vocês não concordem com alguma coisa que esteja exposto aqui, que eu vou apresentar, mandem um e-mail, nos procurem e vamos conversar sobre, tá? Bom, a venda é consequência. A causa, uma das causas é conquistar o seu time. E como que a gente conquista pessoas? Como que a gente conquista um time? Primeiro, o objetivo é engajar esse time, que eles estejam motivados e felizes e dispostos a trabalhar na sua empresa. Primeiro passo é contratar profissionais com o perfil adequado. A gente já falou um pouquinho sobre isso, a Melissa vai esmiuçar muito mais isso na área de recursos humanos, mas é fundamental que o perfil da equipe esteja em equilíbrio. E uma das principais características, vamos chamar de soft skills, é ter habilidade, é gostar de se relacionar com pessoas e gostar de ser vendedor, querer ser vendedor. Tá? Agora, conhecimentos técnicos, formação e tal, também é importante. Culturalmente também, tem muitos detalhes do perfil que é importante que a equipe toda esteja em equilíbrio, não sejam perfis muito distintos. Logo na primeira semana, ali no treinamento integração, a gente apresenta a empresa, né, o histórico dessa empresa, desde lá do início, como que ela foi fundada, quem são os fundadores da empresa, qual é o histórico, qual é a paixão que moveu essa empresa, por quantas etapas, fases ela já passou, ela mudou de nome, ela mudou de cidade, ela mudou de perfil, porque a empresa é um organismo vivo, né? Então ela tem uma história, ela não tem CPF, mas ela tem CNPJ. Para engajar o seu colaborador, é muito importante que ele conheça a empresa na essência. Ter um propósito, né? O que que é um propósito? O propósito é muito mais do que o lucro, é muito mais do que o faturamento, é muito mais do que os indicadores de desempenho, o resultado da empresa. O propósito, ele deve responder por que fazemos o que fazemos. Algumas empresas que têm um propósito muito claro, por exemplo, a Natura, né? Se eu não me engano, o propósito dela é bem-estar bem, é focado no bem-estar dos seus colaboradores, consumidores e no mundo. Outro propósito interessante é o da Tesla, que é acelerar a transição do mundo para energia sustentável. É claro que eu tenho uma colinha aqui, né? Quem não tem? E a gente está dando aula, então a aula a gente tem que ter o quê? Caderno de anotações nas mãos. Vocês e eu também. É claro que eu estudei o curso e tenho muitas anotações aqui para passar para vocês. E eu acho que isso também aproxima a gente muito mais, né? Outra coisa, o Google tem um propósito muito, muito legal. Gente, eu não estou falando aqui se a empresa ela é ética, se ela tem compliance, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando agora exclusivamente sobre propósitos, ok?
O do Google é organizar as informações do mundo para torná-las universalmente acessíveis e úteis. Isso o Google faz e faz muito bem. Então, identifique um propósito da sua empresa com os seus colaboradores, além do lucro, além do resultado, e pratiquem. Esse propósito pode ser social, ele pode ser sustentável, ele tem que ser algo que saia da alma, que realmente engaje os seus colaboradores na união de todos em prol desse propósito, ok? Integração do time. O time precisa ser unido, todos estarem trabalhando em prol da empresa. É claro que tem objetivos, metas e indicadores individuais, mas é fundamental que o time tenha união. Então, é importante que você, líder, se relacione com os seus colaboradores além da empresa, além do papo, do assunto, resultado, venda, produto, concorrência, cliente, mercado. Para ter união, é importante que você conheça o seu colaborador na essência. Qual é a fase dele? Que momento ele está passando da vida? Como que ele identifica a empresa, a importância que a empresa tem na vida dele, pessoal, profissional? Qual é o objetivo que ele tem dentro da empresa? Se ele quer crescer, se ele não quer crescer, vertical, horizontal? Isso é uma pauta para um outro curso, é claro. Mas é muito importante que você tenha proximidade. Eu não estou falando intimidade, olha só, não é intimidade, é proximidade. E isso faz com que os laços de vocês sejam mais fortes. Então, principalmente com mulheres mães, acho que é muito importante vocês compreenderem essa fase, né, contribuírem também, auxiliarem, apoiarem, tem vários verbos fortes para esse momento. Então, vamos lá. Para unir, para criar um relacionamento, é importante que se desprenda um pouco da relação extremamente profissional, ok? Espírito de equipe, um por todos e todos por um. Faça integrações fora da empresa, dentro da empresa, em treinamentos, né? Provocando o seu time para que eles realmente se conheçam mutuamente. Algumas práticas, por exemplo, na área de RH, é um colaborador apresentar o outro, elogiar, enfim, fazer nas reuniões de treinamento, tem várias práticas que é possível unir o time, né? Jogos, brincadeiras, encontros fora. É importante também que o líder não tenha preferência, né? Por mais que a gente sabe que esporadicamente pode acontecer, mas isso não pode transparecer. Isso é extremamente desmotivacional. Faça treinamentos, não se canse de fazer treinamentos, no mínimo um por semana. Eu já tive clientes franqueados que eles faziam treinamento todos os dias. Eu acho às vezes um pouco exagerado, mas sim, talvez pílulas de conhecimento de 15 minutos, 10 minutos ou no máximo 30 minutos para todos, desde que o horário seja compatível e todos tenham disponibilidade. Mas uma vez por semana tem uma agenda de 30 minutos de treinamento sobre novos produtos, sobre a concorrência, sobre tendência, sobre tecnologia, sobre inovação, sobre visual merchandising, sobre cases de sucesso, boas práticas entre o próprio time, sobre o que não deve ser feito, sobre solucionar problemas. Olha só, o que não falta é pauta para treinamentos. Clareza nos direitos e deveres. Eu acho tão importante. Isso, na real, é um documento. A gente vai falar sobre isso. Esse documento se chama Política de Direitos e Deveres, né? Então, salário, 13º, férias, FGTS, folga, adiantamento, uniforme, horário para chegar, horário para sair, lanche, uso de celular, tudo isso tem que estar escrito na política de direitos e deveres. Tá? E direitos do colaborador, o que que ele, como ele contribui, enfim, tudo isso que eu falei também, o FGTS, o salário, os prêmios, o reconhecimento, todas essas práticas devem estar escritas e serem apresentadas no treinamento e integração, ali quando ele está no processo de assinar carteira e de entrar para a empresa, ok?
Metas negociadas e factíveis a serem atingidas. Ai, ai, nossa. O que a gente mais vê são os times insatisfeitos, porque as metas são inatingíveis. E isso é extremamente desmotivante. Então, vamos lá, a gente tem que entender o que que é possível de atingir e criar uma escala, uma escada, degraus, até chegar no momento que você atinja a meta, que você, líder ou empresário, queira para sua empresa. Mas não queira sair de 20 para 100, de 100 para 500, de 100 para 300, de 500 para 1 milhão. Não é assim, não é assim. A gente está trabalhando com pessoas e a gente tem que entender o que está ao alcance delas, gradativamente atingir, ou seja, cada vez mais, um pouquinho mais, sempre é possível. Mas isso tem que ser negociado, conversado. É um desafio? É, para você e para eles. Assim como para nós está sendo ensinar vocês. Mas a negociação aqui é uma característica do líder, ela é muito, muito importante. Ok? Vamos continuar? Bom, o próximo slide é sobre você, como desenvolver a liderança. Bom, primeiro que eu coloquei aqui é ter uma visão estratégica. A visão estratégica é a visão do todo, do time, da empresa, do produto, dos fornecedores. A visão estratégica, ela não bate a meta hoje, ela não bate a meta da semana, ela não bate a meta no mês. Ela tem um foco no ano, ela tem um foco a longo prazo, tá? Ela envolve pessoas, ela é muito maior do que simplesmente pensar no momento. Um líder também, ele não é só um líder da área comercial. O líder da área comercial, ele tem que ter aptidão para pessoas, ele tem que ter conhecimentos financeiros, ele tem que trabalhar com números, ele tem que ser 360 graus, ele tem que ter visão, foco, atuação estratégica, ok? Isso aqui também é um novo curso. Comunicação clara e assertiva. Gente, chega de achômetro, chega de talvez, quem sabe, algum. Se você for fazer, você vai fazer reuniões com o seu time, você vai fazer treinamento, seja claro, objetivo, assertivo. E se você quer saber se a sua comunicação é clara e assertiva, pergunte feedbacks. Sempre que você apresentar algo importante, pergunte: time, qual foi a compreensão de vocês? Me fala o que que vocês compreenderam, como que vocês compreenderam sobre isso que eu acabei de explanar, que eu acabei de falar. Então, peça esses feedbacks para você entender se a compreensão do que você fala é clara e assertiva, a comunicação. Gestão de conflitos. E vai ter muito. Sabe por que que vai ter muito? Eu tô dando risada sobre isso, porque quando a gente implanta mudanças, a primeira reação é a não aceitação, e da não aceitação sai o conflito. E não tem imposição. A gente não trabalha com pessoas para a gente impor nada. A gente trabalha com aceitação, sobre concordância, é gestão de liderança. É claro, eu não aceito, eu não quero, eu não faço parte do time, eu não faço parte da empresa. Tchau e bênção, né? São as regras da empresa. Então, gestão de conflitos é conversar, é atenuar, é compreender, é criar exemplos, é dar exemplos, é ter muita atenção. É sempre que aparecer uma rusga, um problema, uma divergência difícil que o time entre eles não consigam resolver, é atuar. É entrar, deixa disso, vamos conversar, o que está acontecendo aqui, o porquê, como, separar do time, ir para uma outra sala, ir para um outro espaço e conversar até que tudo esteja claro e entendido. E fazer as pazes, abraçar, dar as mãos, conversar, isso é muito importante. Isso fortalece as relações, porque problemas sempre terá, sempre haverá. Então isso é normal, faz parte do jogo. Resiliência, eu já falei um pouquinho sobre isso, é cair e levantar, é não desistir. Vamos lá, líder. Acordar todo dia com vontade, motivado, mesmo enfrentando problemas, é dar a volta, é esforço, é automotivação, é autoconsciência, é entender, e é claro que é procurar ajuda também. Procurar ajuda do seu líder, do seu gestor, é procurar ajuda fora da empresa, com terapia, é procurar ajuda com outros profissionais do mercado para entender como solucionar aquela situação, aquela questão, problema, como for. É,
é estar antenado quando você está desmotivado, quando você não está conseguindo desenvolver o seu trabalho. Planejamento e organização. Fundamental. O que a gente está falando aqui nesse curso é de planejamento e operação, né? É entender, olhar para o futuro, olhar para o passado, entender o presente e praticar. Isso é muito planejamento, tá? Organização. Organização, a palavra por si só já fala tudo, né? Ter muito bem compreendido a sua disciplina, o seu papel, o seu ambiente de trabalho, as suas ferramentas de trabalho, é ter disciplina e pontualidade, tá? É realmente apresentar para um time um plano. Não é apresentar metas, não é só apresentar metas e indicadores de desempenho, é apresentar um plano de como atingir esse resultado diário, semanal, mensal e planejamento anual. Com o seu líder, se você não tem, você pode procurar ajuda com a gente ou com o seu coach, com outro profissional que possa lhe ajudar a fazer o planejamento da sua empresa semestral. Eu gosto de planejamentos de curto prazo, tá? No máximo trimestral. Para o varejo, então, nossa, fundamental. Trimestral, com foco no semestre e com um plano esmiuçado, não tão esmiuçado, anual. Tomadas de decisões baseadas em dados. Olha que lindo esse número, eu adoro dados. Ou seja, olha que número, olha que interessante, orientado por dados, por números. Então, os números, eles resumem os resultados históricos diários, os resultados históricos de produtos que mais venderam, de margem de contribuição, é, a venda no mesmo período do ano passado, do mês passado, do trimestre passado, ter como comparação, é não trabalhar com achômetro, é realmente ser orientado pela sua experiência, pelo negócio, pelo histórico. Liderar pelo exemplo. O que que é isso? Não é, eu falo uma coisa e faço outra. Isso é muito delicado. Então, eu uso o uniforme, eu exijo que o time use o uniforme, eu também uso. Eu exijo que eles venham asseados, mãos, manicure, cabelo, rosto maquiado, que eles leiam, que eles conheçam o que eles estão vendendo, porque eu conheço também. Eu exijo números, eu exijo planejamento, organização. Eu, como líder, eu mostro e eu sei o que eu estou fazendo com planejamento e organização. Então, liderar também, além de ensinar, é dar exemplo. Exemplo. Criar um ambiente seguro. Os colaboradores, eles devem ter confiança para te procurar, para conversar com você, para expor as suas dificuldades, os seus medos, os seus problemas. Eles devem sentir confiança e assim ter segurança no líder, no time, na empresa que eles trabalham. Reconhece e celebra conquistas. Isso é muito importante. Então, realmente, os bons exemplos, os números, os objetivos, os propósitos alcançados, bate o sino, faça reuniões, comemore, deixe estampado isso para todo mundo, o quanto isso foi importante para o time, para você e para a empresa. Continuando. Foco em treinamentos e resultados. Bom, perfil adequado, vamos relembrar. Perfil adequado, treinamento, controle, ação e reconhecimento. Esse é o nosso ciclo, o ciclo pautado nesses pilares desse curso. Treinamento e integração. Eu vou falar aqui de treinamentos, tá? Bem pontuais. Treinamento e integração. Contratação do colaborador, do profissional com o perfil adequado. O primeiro passo é realizar o treinamento e integração. 3 dias, 5 dias, 7 dias, 15 dias, não importa. Importa que seja adequado para a sua empresa. O treinamento e integração, ele passa por todas as áreas da empresa, um pouquinho, tá? As áreas que ele vai ter mais atuação, ele deve já executar. Ele pode ter, aqui eu estou citando, uma madrinha, um padrinho, um profissional que o auxilie nesse treinamento e integração.
Ele vai trabalhar com sistemas, ele vai entender sobre a história toda da empresa, o storytelling, o histórico dos fundadores, ele vai saber onde é o estoque, como se estoca, como pega a peça, como dá baixa no sistema, ele vai entender de visual merchandising, ele vai entender como fazer a vitrine, os ciclos da vitrine, ele vai entender os indicadores de desempenho, as metas, as semanas comerciais no treinamento e integração. Tá? Já falei um pouco, vou repetir. Esse é o momento de apresentar a política de direitos e deveres. Ele tem um treinamento, acabei de citar, sistemas, estoque, visual merchandising, metas. Todo o treinamento que é dado para ele nessa semana e em todos os treinamentos que são dados, eu sugiro que vocês tenham um checklist de conferência, que o treinamento foi realizado, foi executado, que ele recebeu o treinamento e o colaborador ele rubrique, ele deu um ok de realizado e compreendido, ou seja, eu sei praticar. É, essa assinatura, esse ok, ele é muito emblemático. Por quê? Porque o colaborador está dizendo ali, ó, eu aprendi e eu sei fazer. Então, quando ele ficou com dúvidas, ele pode ser feito e ele ficou em silêncio. Mas se ele ficou com alguma dúvida, eu realmente não entendi sobre o sistema, eu fiquei com dúvida sobre fazer a embalagem, eu fiquei com dúvida sobre o CRM da empresa. É que importante ele falar isso, para que ele volte lá e refaça esse módulo, essa parte do treinamento, e que ele não fique com dúvidas nenhuma. Porque se ele tem dúvidas, na hora de executar vai dar um problema. Ele não vai saber realizar aquilo que ele aprendeu no treinamento. E você vai falar: Nossa, mas você foi treinado. Então, como que você não sabe? É normal, gente. A gente não precisa tirar 10 em tudo, né? A gente consegue passar com média 7 muitas vezes. Então, vamos voltar lá e revisar esse treinamento. E ele tem que tirar 10 em tudo, de preferência, ok? Então, pegue a assinatura dele, dando o ok, que ele recebeu o treinamento e que ele sabe realizar. Fundamental. Sobre a madrinha, eu já falei, acho que vocês já sabem também sobre o que que significa isso. É a madrinha ou padrinho que apresente a empresa como um todo e até seja responsável por esse treinamento e integração. Isso é dividir responsabilidade com você, líder. O acompanhamento seu, bem próximo, tá? Ou seja, ele tá tendo dúvidas, ele tem que ter facilidade para mandar um WhatsApp para você, para te ligar, para te procurar. Dizer, olha, não tô entendendo, eu não tô satisfeito, tá pintando, aquilo que me apresentaram lá no início não tá sendo bem assim. E você também questioná-lo, e aí, tá tudo certo? Como é que tá o treinamento? Você tá entendendo? É muito importante. Metas adequadas à fase. Isso fala tudo já, né? Ele é um colaborador novo, acabou de entrar no time, ou ele está há muito tempo na casa. As metas devem ser adequadas ao período de experiência e à capacidade. Assim, ó, ciclo de adaptação de um novo colaborador numa empresa. Normalmente é de até 6 meses. 6 meses, todos vão estar em paridade, de igualdade nas metas, tá? Mas, assim, ó, sempre todos estarem com a mesma meta, não é bem assim. A gente sabe que tem gente que trabalha em horários com maior fluxo, em datas e dias com maior movimentos, tem mamãe que estão amamentando, que precisam, se ausentar do trabalho, então é importante que essas metas sempre sejam adequadas. Mas assim, no período de integração, até ele aprender sobre a empresa, esse ciclo é no máximo de 6 meses, tá? Isso não sou eu que falo, é gestão de recursos humanos. Orientação, elogios, diálogo claro e compreensivo. Fundamental. Estar no treinamento aberto para receber elogios, críticas, estar sempre orientando, né? Um diálogo claro e muito compreensivo. Ok?